O sistema político anarquismo é desprezado pela maioria das pessoas. Quem defende esse tipo de sistema deseja o fim do Estado e de sua autoridade. É dito que esse sistema nunca foi implantado no Brasil. E, de fato, o sistema político anarquista nunca foi adotado pelo governo federal brasileiro. Mas, e se eu te contasse que no Brasil já existiu uma cidade anarquista? Você acreditaria? Eu sou o Ivan Lima. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você sabe realmente o que é o anarquismo? Muitos dizem que o anarquismo é sinônimo de baderna, de bagunça e de pessoas vivendo no caos. Muito diferente do que a maioria das pessoas imagina, anarquia nada tem a ver com desorganização. Na verdade, o símbolo do anarquismo mais conhecido, representado com um A dentro de um círculo, tem uma representação que poucas pessoas conhecem. O A significa anarquia e o círculo, que circula a primeira letra, representa ordem. Juntas, as duas letras significam anarquia é ordem. Mas afinal, o anarquismo realmente funciona? Ou toda essa ideia de viver em um país sem governo não passa de uma utopia? Até existem algumas comunidades que adotaram esse sistema político e que deram certo. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje é completamente diferente disso. Antes de começar a contar esse caso, eu preciso apresentar para vocês o idealizador da colônia Sicília. Estou falando de Giovanni Rossi. Rossi nasceu no dia 12 de janeiro de 1856, em uma família de liberais. Sua mãe era de uma família tradicional de médicos, da cidade de Pisa, e seu pai advogado. Rossi sempre teve uma boa educação. Quando criança, ele era educado por tutores, pois seus pais queriam que ele seguisse as profissões da família, medicina ou advocacia. Porém, Rossi parecia já ter o espírito de anarquista. Ele contrariou os desejos dos seus pais e resolveu estudar agronomia e veterinária na Escola Normal Superior de Agronomia. Durante a faculdade, ele conheceu a literatura socialista anti-autoritária e ficou completamente apaixonado. Em pouco tempo, Rossi começou a militar no Partido Socialista Clandestino de Montescudaio. Rossi escreveu uma série de livros sobre a criação de comunidades experimentais. Entre 1878 e 1891, ele publicou livros onde contava a história de uma personagem chamada Cecília. Rossi contou como era uma comunidade libertária e coletivista, criticando a religião e propriedade privada, e a família tradicional. Em novembro do mesmo ano em que os livros foram publicados, Rossi foi preso por causa de suas ideias. Quando foi finalmente libertado, Rossi foi para a cidade de Brescia, onde novamente publicou livros polêmicos. Dessa vez, sua obra falava sobre a criação de colônias cooperativas horizontais, intitulada como Lo Sperimentale, que traduzido para o português significa o experimento. A partir dessa obra, Rossi resolveu colocar suas ideias em ação. Seu primeiro experimento para tentar constituir uma comuna experimental aconteceu em Lagoa Lombardo, em Cremona. Com a ajuda do proprietário de uma pequena fazenda, Rossi adquiriu uma área onde o solo era ideal para o cultivo. No dia 11 de novembro de 1887, Rossi fundava a Associação Agrícola Cooperativa de Cittadella, que logo atingiu níveis surpreendentes de produção agrícola. A comunidade ficou conhecida como a Massa Falida da Cittadella. Em 1889, na Expo Paris, eles deixaram os críticos intrigados
quando ganharam uma medalha de prata pela qualidade e quantidade das produções agrícolas. Os resultados tinham sido exatamente o que Rossi esperava. Mas ele parecia querer mais. Os resultados do seu experimento ainda não eram satisfatórios. Rossi dizia que, apesar da comunidade ser autogestionada, ter todo o trabalho coletivizado e os lucros socializados, as mudanças no plano de trabalho não trouxeram as transformações nas relações pessoais entre os trabalhadores. Por isso, Rossi considerou o seu experimento falho. Sendo assim, ele simplesmente abandonou o projeto e resolveu fazer a mesma coisa em outro lugar, onde ele teria a chance de testar um verdadeiro laboratório social. Para onde ele escolheu ir? Exatamente, para a América do Sul. Com o objetivo de formar uma colônia anarquista, Rossi decide ir para o Brasil, depois de conversar com seu amigo Carlos Gomes, um compositor e músico brasileiro. Carlos Gomes contou a Rossi que Dom Pedro II estava indo para a Itália e que essa seria a chance de pedir ao imperador brasileiro para realizar o seu tão famoso experimento. Rossi entra em contato com Dom Pedro II, apresenta o seu projeto e rapidamente o imperador avivou seu interesse no humanismo e na proposta de superação das desigualdades. Dom Pedro II estava descontente com as medidas migratórias, que o incentivaram a se interessar pelos resultados da última experiência de Rossi. Dom Pedro II volta para o Brasil e escreve uma carta para Rossi, oferecendo terras brasileiras para o seu experimento social. A região escolhida foi na província do Paraná, perto do aldeamento de Palmeira. No dia 20 de fevereiro de 1890, acompanhado de outros 5 libertários, Rossi sai do porto de Gênova em direção ao Rio de Janeiro. Eles chegaram aqui no dia 18 de março de 1890. Uma semana depois, eles foram em direção à tão sonhada terra onde seriam feitos os experimentos. E assim, caros amigos, dava-se início à cidade brasileira anarquista. Rossi e seus 5 companheiros começaram a povoar a então colônia anarquista e suas atividades no local. A comunidade funcionava de acordo com os valores anarquistas, como o trabalho distribuído entre os colonos, o ateísmo, o amor livre e coisas do tipo. As pessoas estavam esperançosas com o sonho anarquista de Rossi. E em menos de 12 meses, a comunidade tinha cerca de 150 pessoas. Em pouco mais de um ano, a colônia Cecília chegou ao seu auge, possuindo 250 pessoas. Dá para imaginar como todos esses cidadãos viviam em uma comunidade sem governo? A sociedade que vivia na colônia tomava suas decisões em um local chamado Sala da Fraternidade. Lá, as pessoas realizavam assembleias para fazer as decisões importantes que podiam comprometer o futuro da comunidade. Todos os habitantes tinham o direito de dar a sua opinião sobre qualquer assunto, até nas medidas a serem tomadas. Diferente do que muitos acham, Rossi não era considerado um líder e nem tinha atribuições, mesmo que fosse respeitado como um. Ele era simplesmente o idealizador daquela sociedade. Os vizinhos da colônia eram poloneses, pessoas extremamente religiosas e conservadoras. Eles sempre olhavam para os cidadãos da colônia com maus olhos, principalmente por ter muitos habitantes ateus. Esse preconceito fez até com que as pessoas proibissem com que corpos fossem enterrados na cidade. Isso os fez construir um cemitério próprio, que foi chamado de Cemitério dos Renegados.
Os colonos estavam dispostos a passar por cima de qualquer coisa. Eles sobreviveram por incríveis 4 anos, sendo alvo de organizações políticas e religiosas. Nos últimos meses, a colônia chegou a ter quase 300 famílias. As pessoas plantavam seus próprios alimentos e fabricavam vinho. Por todos os fatos que eu acabei de apresentar, vocês tiveram uma boa impressão da colônia Cecília, certo? Bom, a realidade não era bem essa. Entre os principais motivos para o fim da colônia Cecília estava a miséria dos habitantes, as brigas e as discórdias por causa da divisão de tarefas. Algumas pessoas faziam mais que as outras, enquanto uns tinham mais responsabilidades que outros colonos. Outro fator que causou problemas na colônia foi o ciúme por causa da prática do amor livre. Até porque a comunidade tinha um número reduzido de mulheres. Rossi chegou a escrever uma carta dizendo o seguinte: instrução, música, teatro, dança ainda não foram possíveis. O trabalho produtivo tem nos absorvido inteiramente. A colônia, então, chegou ao fim no ano de 1894. E assim, o sonho de Giovanni Rossi ia por água abaixo. Existe uma outra versão para o fim da colônia. Essa história conta que, quando começaram a ser cobrados impostos da colônia, os habitantes se organizaram para juntar o dinheiro e regularizar a situação. E eles assim fizeram. Mas o tesoureiro do grupo, afirmando que ia pagar as contas da cidade, levou o dinheiro e nunca mais voltou, fazendo começar um verdadeiro caos na colônia. Alguns afirmam que esse foi o começo do fim da colônia Cecília. Rossi voltou para a Itália apenas em 1907. Lá, ele se empenhou em fazer pesquisas sobre problemas de agriculturas, fazendo alguns bicos como veterinário e professor. Mesmo que seus planos tivessem dado errado, Rossi não deixou de fazer militância em favor das colônias, cooperativas libertárias e sempre defendendo a emancipação das mulheres. No começo da Segunda Guerra Mundial, Rossi viveu um tempo em reclusão e veio a falecer com 87 anos de idade. Hoje em dia, as experiências feitas por Rossi são muito criticadas por anarquistas e historiadores. Porém, o legado que Rossi deixou é considerável. O surgimento das suas comunidades experimentais nos mostra que a ideia pode até ser legal, mas o ser humano é falho. Mas e você? Conhecia a história da cidade brasileira anarquista? Por hoje, eu vou ficando por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!